O Brasil possui hoje mais de 66% da área destinada à vegetação protegida e preservada no Brasil, o que não acontece na maioria dos países onde o agronegócio é uma das principais atividades econômicas. Esta afirmação foi feita pelo ministro Blairo Maggi, que está participando do primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial. E a Sara Kirchhoff conversou com o ministro sobre isto. Confira. Uma das importantes presenças aqui durante o Congresso em São Paulo é do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, eu vou começar te perguntando sobre a questão das recuperações judiciais no agro. Hoje o processo leva em média 2 anos para o produtor rural, pessoa física, conseguir fazer esse procedimento. E aqui está sendo discutida a facilidade para facilitar isso e diminuir o tempo. O senhor acha que isso é positivo? Seja bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. Eu vejo com muita preocupação essa questão da recuperação judicial. Ela é hoje aberta para a pessoa jurídica, a pessoa física tem realmente uma certa dificuldade, mas eu acho que a dificuldade está relacionada a que uma pessoa física ela não tem uma contabilidade e não pode ser auditado os seus balanços como é na pessoa jurídica. Então, o que me leva a uma preocupação é que esse instrumento, que é um instrumento construído no Congresso Nacional, uma lei que foi criada para a recuperação de uma empresa, para a manutenção do seu emprego no tempo mais difícil que ela tem. A preocupação que tenho que é uma banalização desse instrumento e muito mais na forma de proteção, antes da necessidade até, de as pessoas buscarem esse instrumento na justiça. Se não houver um certo controle, um certo freio e a necessidade da discussão, se é efetivamente necessário, o que vai acontecer é que a grande maioria das pessoas, das empresas, vão procurar uma possibilidade de fazer uma recuperação judicial, porque ela se torna muito vantajosa para o produtor ou quem fizer. Quer dizer, você tem 6 meses de carência, você tem 15 anos para pagar, com possibilidade de redução de 50%, 70% na dívida que você tem. Ora, se todo mundo procurar esse caminho, significa que todos os brasileiros deverão procurar esse caminho no futuro. Então, acho que o Congresso que está aqui discute a forma mais viável e mais rápida de ajudar um produtor rural a fazer. Agora, tem que avaliar quais são as consequências disso no mercado, o fechamento dos créditos que esses produtores têm acesso hoje, porque a grande parte dos produtores rurais são financiados hoje na pessoa física, com recursos de empresas ou de bancos, e uma vez que ele pede uma recuperação dessa, ele não tem mais acesso nenhum a crédito. Então, precisa ser muito bem pensado e eu sempre me preocupo com a generalidade ou a generalização desse tipo de atividade. Ministro, o senhor veio aqui para falar da agricultura do Brasil, um setor que não para de crescer, inclusive a expectativa é que o Brasil seja responsável por produzir alimentos para 40% do mundo, seja responsável pela 40% da produção de alimentos no mundo. Estamos no caminho certo e o que ainda falta para a gente melhorar? O Brasil ele fez uma revolução nesses últimos 40, 50 anos. Nós éramos um importador de alimentos, hoje somos um grande exportador e produtos de qualidade. Então, nós temos que continuar ampliando esses mercados, mas mais que ampliar os mercados é se firmar definitivamente nesses mercados que nós conquistamos. Cada vez mais o mundo produz alimentos. Há uma coisa errada que as pessoas pensam, falta alimentos no mundo. Não falta alimentos no mundo. O que falta a alguns países, algumas populações, são recursos para acessar esses alimentos. Então, cada vez mais há uma concorrência e cada vez mais o Brasil precisa ter qualidade e responsabilidade naquilo que está se propondo a vender. Só assim nós vamos permanecer e vamos continuar crescendo nesse segmento. O Brasil tem um dos principais atores, que é o produtor rural, para ele fazer parte desse processo no mundo. Alguns países do mundo têm terras férteis, têm terras boas, têm clima bom para produzir, mas eles não têm um elemento que é a pessoa que vive no campo que faz tudo isso. Então, o Brasil tem um grande diferencial e vai continuar crescendo nessa área. E falando na produção de alimentos, então, gostaria de entender se a proibição do glifosato, ela emperra muito isso, de que forma e como é que estão as expectativas em relação a esse assunto? Deve sair alguma decisão aí muito em breve, né, ministro? Nós estamos esperando para muito em breve, já deveria ter saído na sexta-feira passada. Nós entendemos que, nesse momento, a ausência do glifosato abruptamente tirada do mercado, se permanecer essa instrução, vou chamar assim, essa decisão, ele simplesmente destrói a agricultura, porque o Brasil é um grande produtor de soja, milho, algodão, grandes culturas, e todas essas áreas, 95% delas são produzidas em
em áreas de plantio direto. E não tem como fazer plantio direto sem a presença do glifosato, né? Porque ele é que cria a condição de matéria seca para plantio direto. Nós não temos mais nas nossas fazendas, e ninguém tem, grades, arados, subsoladores e coisa para fazer o processo antigo, que é a remoção do solo.